A linha dos boiadeiros na Umbanda trabalha muito no encaminhamento espiritual, encaminhando almas e espíritos para o plano espiritual, para seguir o seu progresso no pós-morte. Também trabalha encaminhando energias que precisam ser direcionadas, encaminhadas, eles também trabalham em cima disso. Também são excelentíssimos benzedeiros, descarregadores, fazem descarregos com maestria e também curandeiros. Também trabalham muito com cura. A linha dos boiadeiros, ela tem aí uma vastidão de modos de trabalho, né? Ela trabalha de muitas maneiras e se você quer saber um pouquinho mais, assiste esse vídeo até o final. E aí, meus queridos e minhas queridas, vocês estão bom? Eu sou José João Neto, sou dirigente do terreiro de Umbanda Casa de Fé e por aqui eu compartilho com vocês as experiências da minha vida como espiritualista, as minhas experiências da minha vida como umbandista, como dirigente do terreiro, como médium. Eu gosto de trazer para vocês um conteúdo muito simples, honesto e verdadeiro, mas de uma forma de fácil aprendizado, de fácil absorção, para ficar um conteúdo bem gostoso para você estudar e te ajudar aí na sua busca por conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre a linha dos boiadeiros dentro da Umbanda, vamos falar dos boiadeiros dentro da Umbanda, né? Muita gente tem dúvida, muita gente não entende direitinho, né, certinho como é que eles trabalham, então a gente vai explicar aí, passo a passo, coisa a coisa, item por item para você entender de uma vez por todas. Antes de mais nada, se inscreve aí no canal se você não é inscrito, já curte esse vídeo para dar aquela moral para a gente e também procura a gente lá no Instagram, vai lá, a gente compartilha muito conteúdo pelo Instagram, né, o nosso dia a dia, a vida de terreiro, então a gente compartilha muita coisa pelo Instagram, segue a gente lá também, lá para a gente poder se comunicar ainda mais com você. Linha dos boiadeiros, quem são, como que trabalham, o que eles fazem, tá? O médium que quer trabalhar com os boiadeiros, né, que está com essa necessidade de trabalhar com os boiadeiros, o que ele precisa fazer, né, o que ele pode esperar da linha, o que não pode. A linha dos boiadeiros na Umbanda, gente, a representação, né, é os boiadeiros, os antigos boiadeiros brasileiros, né, os boiadeiros brasileiros, aqueles que iam no sul do país pegar um gado e levá-lo para o norte, do leste ao oeste, que andavam o país inteiro transportando ali o gado. A linha dos boiadeiros na Umbanda, ela trabalha muito com resgate espiritual e também encaminhamento energético. O que é um resgate espiritual? Aquela alma, aquele espírito que depois de falecido, depois que já passou ali pelo falecimento da carne, ele não se encontra no plano espiritual, ele se encontra perdido. Os boiadeiros trabalham encaminhando até o seu local de progresso na vida pós-morte. Então, por exemplo, uma pessoa morreu, né, faleceu, e não está se encontrando no plano espiritual, eles vão fazer o encaminhamento dessa alma, né, desse espírito, para o seu progresso no pós-morte. Olha só, no seu pós-morte você vai seguir para tal lugar, você vai seguir para outro, né? E vai encaminhar essas almas para onde elas precisam ir, né? Vão encaminhar esses espíritos aonde eles precisam estar. E eles também trabalham no resgate de espíritos. O que é o resgate de espíritos? Aquele espírito que ele na Terra, né, na vida carnal, ele foi flagelado, ele se maltratou, ele se suicidou, ele causou ali algo que fez com que a vida dele fosse medíocre e que o espírito dele ficasse podre. Esse espírito, essa pessoa, depois que ela falece, ela vai ser encaminhada a umbral, né? Ela vai ficar no umbral a ponto de causar equilíbrio, né? A ponto de causar ali os efeitos que o umbral necessita fazer naquela pessoa para poder auxiliar ela no progresso, correto? Para poder dar o tempo necessário para ela progredir. Então ela está ali, o umbral é uma região de penitência. Correto? Então ela está ali passando pelo que ela tem que passar para poder se regenerar como espírito, né, e se elevar. Legal. Quando aquele espírito ele entra, vamos dizer assim, ele começou a entender o que é o pós-morte, ele começou a entender a parte do processo, né, que é necessário para a elevação espiritual dele, ele começa então a receber a visita ali dos resgatadores, né, que são basicamente os boiadeiros. Os boiadeiros muitas vezes vão encontrar esses espíritos caídos, né, lamentados ao chão, jogados realmente, sem força vital nenhuma,
né? Então, nesse caso, não é para ser feito um encaminhamento, porque o que é encaminhar? Encaminhar é quando você vem, amigo, venha comigo, eu vou te encaminhar até lá. E a questão de resgate é o quê? O resgate é quando aquele espírito está enfermo, aquele espírito não está em condições dele ir sozinho, então ele é resgatado ali, né, daquele ambiente e levado então para onde ele vai seguir com o seu progresso espiritual. Se vai ser uma câmara de retificação, se vai ser um hospital espiritual, onde que vai ser, não sei. Mas eles fazem esse resgate, tiram aquele espírito dali para poder levar então para o lugar de acordo ali com o progresso pós-morte dele. É interessante lembrar também que a parte do resgate espiritual vem também do pedido de outros espíritos mais evoluídos. Então nós, né, no nosso pós-morte, se nós estamos sofrendo ali no umbral, se aquela pessoa está ali no umbral tendo um sofrimento muito agressivo, outros espíritos que já estão evoluídos podem clamar por eles, podem pedir por eles. E esse pedido, quando ele vem de uma categoria de espíritos mais elevada, né, de espíritos que estão no nível acima, esse pedido pode ser atendido. E se ele for atendido, quem é que vai lá para resgatar aquele espírito que está ali? Os boiadeiros. Então os boiadeiros trabalham muito ali, no encaminhamento, né, no resgate daqueles espíritos que estão flagelados. E eles utilizam do arquétipo do boiadeiro para transmitir para nós a seguinte coisa: do mesmo modo que na vida carnal um boiadeiro cruzava o país de norte ao sul, de sul ao norte, de leste a oeste, de todo lado, ele andava para todo lado transportando o seu gado, levando o seu gado em segurança. Hoje, no plano espiritual, eles trabalham transportando esses espíritos, transportando essas almas, também em segurança para onde elas precisam estar. Pelo fato dos boiadeiros trabalharem muito com esses espíritos, né, trabalharem muito ali na região do umbral, trabalhar muito ali naquela região que é um pouco mais densa, muitas vezes, quando os boiadeiros vão se demonstrar energeticamente para os seus médiuns, né, os médiuns que trabalham ali com a linha dos boiadeiros, muitos médiuns acabam confundindo as suas energias com a energia de Exu e Pombogira, com a energia da linha esquerda, por causa dessa sintonia que o boiadeiro tem com essa região umbralina. Então, os Exus, né, as Pombogiras também trabalham muito nessa região, trabalham muito com essa energia, e muitos médiuns confundem então as suas energias, confundem a linha dos boiadeiros com a linha de Exu e Pombogira. Então é necessário que você entenda que a energia, mesmo que ela seja parecida, ela vai se apresentar de uma maneira diferente, tá? Então o boiadeiro, ele vai se apresentar na linha da direita, né, em trabalhos, muito comum em trabalhos que envolvem os caboclos, tá? Porque eles também têm uma forte ligação com os caboclos. Então, os boiadeiros, eles vão se apresentar, enquanto a linha esquerda vai se apresentar de uma forma pesada e densa, né, e realmente você sente que a energia está mais baixa, os boiadeiros vão se apresentar de uma forma mais rígida, tensa, né, mais rígida, só que de uma maneira mais fluídica, mais leve, uma maneira que encaminha melhor as questões energéticas. Com a experiência, né, com a lida ali mediúnica, quando você vai se adaptando melhor ao trabalho mediúnico, você vai conseguir diferenciar. Mas nas primeiras incorporações é muito natural os médiuns confundirem. A ligação dos caboclos com a linha dos boiadeiros se dá pelo seguinte fato: os boiadeiros, quando eles trabalhavam na carne, né, na terra, transportando o gado, eles ficavam meses fora de casa, ficavam meses fora, aí longe da família, né? Então eles tinham que saber muito bem qual planta usar para ser um remédio, né? Qual planta que eles iam usar para aliviar uma dor de cabeça, qual planta que ele ia usar, qual erva que ele ia usar para curar picada de cobra, para curar ferida do gado, casco machucado, o que ele tinha que, tudo que ele tinha que fazer, tudo que ele tinha de remédio estava na natureza. Então, existem muitas histórias que falam que boiadeiro chega no pé da mata, né, o boiadeiro chega na entrada da mata e grita pelo caboclo, para o caboclo trazer o remédio para ele. A gente tem que lembrar também que a gente está falando da lida dos boiadeiros de muitos anos atrás, né, de 100, 150 anos atrás. E esse pessoal andava o Brasil afora, andava todo o território brasileiro no meio de muito mato. Não tinha tantas estradas como se tem hoje. Então, eles estarem dentro do mato, né, dentro das matas, cortando as matas, era muito normal, né? Então, essa proximidade com a linha dos caboclos vem através disso,
de estarem muito íntimos, de estarem sempre muito próximos, trabalhando muito próximos. A proximidade com a linha esquerda, com a linha dos Exus, ela vem através do modo de trabalho dos boiadeiros no plano espiritual, que é lidando ali com aqueles encaminhamentos. A gente não pode confundir também, vão falar assim, João, mas o Exu também faz o encaminhamento espiritual. Muitas vezes, gente, o Exu, a Pombogira, né, a linha esquerda, ela vai fazer o encaminhamento espiritual, mas para uma outra densidade, para uma outra dimensão. Tá? Por exemplo, aquele espírito, ele está no umbral, ele passou pelo umbral e ele não está conseguindo enxergar a evolução, ele não está conseguindo se elevar, ele não está conseguindo se perdoar o próximo, ou então deixar de lado as suas materialidades, aquele espírito ele vai ser encaminhado então para uma região mais densa do que o umbral. Aí sim, a linha esquerda vai trabalhar nisso, levando ele então para uma densidade mais baixa, para uma dimensão mais baixa. Mas quando o espírito alcança um nível de elevação e ele vai para uma dimensão superior, quem faz esse trabalho de encaminhamento para uma dimensão superior é então os boiadeiros. Tanto a linha esquerda quanto os boiadeiros vão trabalhar com o descarrego, vão trabalhar com o encaminhamento de espíritos mais, cada um ali na sua dimensão, cada um na sua vibração, na sua faixa vibratória. Tem um pedaço do livro Nosso Lar, tem um capítulo lá do livro que fala muito bem dos boiadeiros. Lógico, não fala que é os boiadeiros, mas deixa muito claro que ali estão os boiadeiros, né, como a gente conhece eles na Umbanda. Tem um trecho, né, um capítulo do livro Nosso Lar que fala que André Luiz chega até o portão da cidade e está esperando os cavaleiros do resgate virem. Né? Aqueles cavaleiros, eles trazem almas, espíritos que estão jogados no umbral para a cidade espiritual de Nosso Lar. Se você já leu Nosso Lar, com certeza você já viu esse trecho, você vai poder fazer essa ligação aí com os boiadeiros, tá? André Luiz, então, está lá na porta da cidade esperando os cavaleiros trazerem ali os espíritos que foram resgatados. É interessante dizer também que os boiadeiros trabalham muito com descarregos e também trabalham muito com curas e benzimentos. Tá? Os descarregos que os boiadeiros fazem, na sua grande maioria, é um benzimento. Tá? Então é muito comum você ver durante o trabalho, durante um passe dentro de um terreiro de umbanda, um boiadeiro praticando um benzimento. Então um boiadeiro pedindo ervas para curar aquela pessoa, né? Para afastar as energias ali daquela pessoa. Isso é muito natural. Os boiadeiros trabalham muito também em cima disso, já que eles possuem conhecimento suficiente de ervas, né, de raízes, de todo o complemento da natureza para poder executar ali o seu benzimento e executar muito bem ali o seu trabalho espiritual. E também eles possuem energia suficiente para poder fazer ali um descarrego, para poder fazer ali um encaminhamento daquela energia da pessoa. Os boiadeiros apresentam sempre muita rigidez, muita dureza, né, no seu modo de ser, mas nunca são grosseiros, nunca são sem educação. Tá? Eles apresentam muito bem ali realmente aquele semblante do homem antigo, aquele semblante do homem tradicional, do boiadeiro antigo, né? Muito respeitoso, muito rígido, muito direto nas suas palavras, não fazem rodeios, tá? Não gostam de enrolar, né? Eles gostam de ser muito diretos ali no seu palavreado, no seu modo de dizer. Eles gostam realmente de deixar muito claro o que estão pensando, o que estão transmitindo para você. Eles costumam sim ser muito atentos a tudo que acontece no ambiente, tá? Então é muito normal o médium, quando ele está junto do boiadeiro ali no trabalho espiritual, no trabalho mediúnico, ele ficar muito olhando, muito atento, olhando tudo, tá? Porque o boiadeiro ele transmite muito isso. Enquanto ele estava transportando o gado, ele tinha que ficar atento a tudo. Então, na lida do espírito agora, né, na lida da vida espiritual, do arquétipo agora, ele também representa isso. Ele está sempre muito atento, tem muita atenção às palavras, não perde tempo, se tiver que falar, ele vai falar, mas nunca tem grosseria, nunca tem falta de respeito, não utiliza palavras de baixo calão, não tem nada disso. Assim como os pretos velhos trabalham com compaixão, né, com acolhimento, com o perdão da palavra, assim como os pretos velhos trabalham dessa maneira, né, confortando a gente, assim como os caboclos trabalham com ânimo, vitalidade, vigor, cheios de energia, os boiadeiros trabalham com rigidez, né, os boiadeiros trabalham com mais disciplina, rigor, né, os boiadeiros trabalham dessa maneira. Utilizam muito em seus trabalhos a cerveja preta ou então a cachaça. Tá? É muito comum. Podem utilizar também a cerveja clara,
claro, sem problema nenhum, e também podem utilizar o vinho. É muito normal, é mais comum, vamos dizer assim, a gente ver os boiadeiros usando cachimbos e também cigarros de palha, mas também já vi boiadeiros utilizando charutos também. E é interessante a gente lembrar que é muito raro, é muito difícil nós encontrarmos a figura feminina dentro da linha dos boiadeiros. É muito difícil, muito raro encontrar uma boiadeira, tá? Isso se dá porque a linha ela é representada pelo espírito masculino, né? Pela masculinidade do boiadeiro. E é muito comum a gente enxergar dentro da linha dos boiadeiros, quando vê a presença feminina, as benzedeiras, né? Ela vai se apresentar como uma boiadeira, mas talvez uma benzedeira, era aquela mulher, a mulher de família do boiadeiro, né, que ficava esperando em casa. Então ela tem muita sabedoria, né, para cuidar com a família, para contar, né, benzer ali o gado, benzer a casa. É muito comum isso. Mas boiadeira mesmo, né, apresentando ali todos os trejeitos do boiadeiro, é muito raro a gente ver. É importante a gente falar também que os boiadeiros estão muito ligados à linha de Xangô, justamente por essa rigidez, né? Essa honestidade, esse sentido de justiça, né? Justamente essa simpatia com a justiça que eles têm. Eles trabalham muito bem em cima da linha de Xangô. Assim como a linha esquerda, né? Assim como o Exu e Pombogira tem uma boa sintonia com a linha de Ogum, assim como os pretos velhos têm com o Baluaê, né, e Oxalá. Os boiadeiros têm uma grande sintonia aí com a linha de Xangô. E para você, médium, que está buscando trabalhar com a linha dos boiadeiros, a minha dica para você é essa: estude, absorva conhecimento o máximo que puder. Aplique os conhecimentos na sua vida pessoal, que quando as suas energias se elevarem e também se conectarem, tiverem equilíbrio com a linha dos boiadeiros, ele vai se apresentar para você de uma magia enorme, numa potência enorme. Não adianta você lá na sua vida pessoal, fora do terreiro, levar uma vida medíocre, desonesta e podre e querer se conectar à linha dos boiadeiros, porque você não vai ter sintonia energética. Leve uma vida melhor, se eleve, porque aí sim você vai conseguir se conectar. Um pouquinho sobre a linha dos boiadeiros, foi isso que nós conversamos nesse vídeo. Se você está com dúvidas ainda, deixa nos comentários que eu faço questão de te ajudar, faço questão de te responder assim que for possível. Até a próxima, tchau, tchau. Se não se inscreveu, inscreve. Se não curtiu, curte, vai lá no Instagram e segue a gente. Até a próxima.